castelo forte é o nosso Deus. Eu convido os irmãos, cada um abra a sua Bíblia, o livro das Crônicas, no capítulo 32, dos versículos 21 a 23. Segunda Crônicas, capítulo 32, dos versículos 21 a 23. A palavra de Deus diz assim: ouçam. Deus destrói o exército de Senaqueribe. Me desculpem, eu não trouxe o óculos, hein? Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes, os príncipes, os chefes no arraial do rei da Síria, o qual, envergonhado, voltou para a sua terra, onde, entrando na casa do seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos. Assim, de todos os lados o protegeu. Muitos traziam a Jerusalém presentes ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá. De modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de toda a nação. Oremos, irmãos. Deus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por este momento peculiar. Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra, que a tua palavra possa falar em cada coração, em cada vida aqui nesta noite, que possamos sair daqui diferentes da forma que entramos. Ó Deus, movidos pelo teu poder, pelo teu Espírito, transformados pela tua palavra. Nós te louvamos e te adoramos, ó Deus Santíssimo, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, nós te oramos e te agradecemos. Amém. As promessas de Deus, elas serão cumpridas. É o que eu gostaria de deixar nesta noite aqui, para que nós pudéssemos pensar. As promessas de Deus serão cumpridas. Nós sabemos, meus amados irmãos, que Deus, ele é o autor da história. Ele escreveu essa história do povo de Israel. Foi ele quem chamou o povo, foi ele quem cuidou deste povo, e até nos dias últimos deste povo como nação, Deus estava ali. E Deus, ele, para que este povo vivesse conforme a sua vontade, ele criou as leis de Deus. Ele fez uma nova aliança com este povo, como a aliança que ele já havia feito a Abraão, a Isaque, a Jacó, e agora ele vai fazer uma nova aliança com este povo de Israel por meio das leis. E é muito interessante que nós entendermos que a lei, ela prediz a vida e a morte. Ela vai dizer a respeito da bênção e da maldição. E essa aliança não é recíproca, né? Não é recíproca. É uma aliança de Deus com o homem. Deus, ele pega a sua lei, coloca diante do homem e diz: basta você obedecê-la, cumpri-la.
Não é uma aliança que eu fiz com Deus e Deus fez comigo. Não, ou Deus fez comigo e eu fiz com Deus. Não, é uma aliança entre Deus e nós. E a lei ele impôs, ele colocou ali diante de nós. Obedeça a lei de Deus. E através dessa história nós vamos perceber que as promessas de Deus elas vão se cumprir por causa da sua palavra. Nós vamos ver que o pai do rei Ezequias, o rei Acás, ele não deu bons exemplos, não foi um bom pai, um bom rei, e fez o que era mal perante o Senhor. Mas o rei Ezequias não trilhou os seus caminhos, não andou segundo a visão do seu pai. Pelo contrário, ele fez tudo que era reto diante de Deus. Tudo que Deus queria que Ezequias executasse no seu reinado, ele executou. E nós vamos ver que a bênção de Deus fez parte da vida, da história desta nação, enquanto eles foram fiéis a Deus, a sua lei e a sua palavra. Nós vamos ver que Senaqueribe, quando ele quer invadir Judá, porque ele já havia invadido Israel, mas quando ele quer invadir a Judá, ele olha para o povo, ele olha para os muros ao redor de Sião, em Judá, ele olha e diz assim, olha, eu já passei por todas as nações, eu destruí a cidade de Laquis, e quem são os seus deuses? Porque eles não conseguiram me vencer. E agora estou aqui em Judá, e vou passar por esta nação, vou destruir essa cidade. O que eu estou querendo dizer, meus amados irmãos, que a maldição aconteceu na vida dos filhos de Israel, aqueles que eram do reino do norte. Eles foram totalmente destruídos, aniquilados, levados para a Síria, para Tiglat-Pileser. Eles foram distribuídos. Por quê? Porque a palavra de Deus havia dito isso. Deuteronômio, capítulo 28, no versículo 63, Moisés, ele vai dizer assim, assim como o Senhor se alegrava de vós outros em fazer-vos o bem e multiplicar-vos, da mesma sorte o Senhor se alegrará em vós em fazer perecer e vos destruir. Sereis desagarrados da terra, o quais passais a possuí-la. As promessas de Deus vão se cumprir e se cumpriram na vida do povo do reino do norte. Em Judá, em Jerusalém, em Samaria. Porque Senaqueribe havia passado ali e destruído toda aquela nação, todas aquelas 10 tribos que haviam ali. Eu só quero lembrar aos irmãos, não se esqueçam, a obediência, a bênção. A desobediência, a maldição. A obediência, a vida. A desobediência, a morte. Eu quero só lembrar Hebreus 13:8 aos irmãos, aonde o escritor dos Hebreus ele vai dizer assim, Jesus Cristo, o mesmo, ontem, hoje e será para sempre, eternamente. Não acreditam que esta bênção e esta maldição, a vida e a morte, é somente para os dias do povo de Israel. É para os nossos dias. Se somos obedientes, seremos abençoados. Se somos desobedientes, seremos amaldiçoados. E as promessas de Deus vão o quê? Se cumprir. Queiram ou não queiram. Gostem ou não, vão se cumprir.
Por isso, meus amados irmãos, a primeira evidência desse texto que eu gostaria de trazer para nós nessa noite é a questão da bênção decorrente da obediência. Como eu já disse, Ezequias fez o que era reto diante de Deus. O capítulo 29, o versículo 6 e 7. Diz assim: porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do nosso Deus. Eles deixaram e desviaram seus rostos do tabernáculo do Senhor, lhe dando as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso, nem deram o holocausto no santuário de Deus e de Israel. Ele vai chamar o povo e vai falar assim: olha, os nossos pais fizeram tudo o que era contrário à vontade, tudo que contrariava a vontade de Deus. Toda transgressão contra Deus eles cometeram. Agora nós vamos fazer diferente. Nós queremos ser um povo abençoado. E para ser um povo abençoado, nós precisamos ser obedientes. Então ele manda abrir o templo do Senhor que estava fechado. E ele dá ouvidos à voz de Deus, que o chama para o servir, para fazer assim, cumprir a sua vontade. O texto vai dizer que o rei Ezequias fez tudo o que era bom e reto diante de Deus, segundo a vontade do nosso Deus e a sua palavra. Ele guardou no seu coração a sua palavra. Às vezes nós não entendemos bem quando falamos ou quando ouvimos o que o salmista, no Salmo 119, versículo 11, ele diz que guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É preciso nós entendermos que não é somente o guardar a palavra, é cumprir, é fazer, é colocar em prática, é viver a palavra de Deus. Então, Ezequias, ele abre o templo, ele purifica o templo, ele tira toda a imundícia do templo, ele lança fora todos os postes ídolos do templo, está no capítulo 29, e ele cumpre tudo aquilo que Deus havia feito por promessas, quanto o que Deus havia predito, falado a respeito do templo, da casa de Deus. Ele foi obediente em cumprir todas as suas promessas e a palavra de Deus. A bênção decorrente da nossa obediência. E eu quero dizer aos irmãos que uma vez o rei Saul fez o que Deus havia dito para que não fizesse. Deus, ele disse para Saul: olha, entra lá e mata tudo que você encontrar com vida. E ele não cumpriu. O profeta Natã chama ele no capítulo 15 e vai chamá-lo e vai dizer: olha, eu ouço aqui uns mugidos dos bois. E ele tenta, então, falar, dar a sua desculpa diante do profeta, mas o que eu quero chegar é o seguinte, que o profeta Samuel olha para ele e diz, no capítulo 14, versículo 22, que Deus, ele quer dele, de Saul, que ele obedeça a sua palavra. Obedeça a sua palavra. Que ele faça o que Deus havia dito para que ele fizesse.
A nossa obediência a Deus deve ser incondicional. Ou, em outras palavras, obedecer cegamente. Fazer o que está escrito, o que Deus está mandando. Quando Deus ele fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, se vocês pegarem o texto que fala sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus, nós vamos ver, porque ele era um homem que Deus falava e ele cumpria. A bênção decorrente da obediência, e a segunda evidência é a bênção decorrente da adoração. O capítulo 29, o versículo 20 até o capítulo 30. O rei Ezequias era um homem obediente. Ele vai, estabelece, faz o que Deus mandou fazer. O templo agora está aberto. E agora ele restabelece o culto de adoração a Deus. Adorar agora é somente a Deus. Quem merece o único que merece adoração e louvor e glória, toda honra pertence somente a Deus. Hoje nós vivemos num mundo em que as pessoas vão para a igreja e dizem assim, eu vou lá receber a minha bênção. Eu vou lá para ser abençoado. E se esquecem que o princípio do culto é a adoração ao nosso Deus. Quando nós viemos à igreja, nós viemos somente para adorar o nosso Deus. O culto, o lugar da adoração. O lugar que nós vamos dizer para Deus o quanto nós o amamos. Dizer para Deus que nós entendemos pela sua palavra que Ele é Deus, que Ele é o único Deus, que Ele é o Senhor, o Rei dos Reis nas nossas vidas. E muitas pessoas não percebem que quando Deus estabeleceu o culto, quando Ele prescreveu o culto, Ele fez com que todas as pessoas que chegassem a Ele, diante de Deus, não poderiam chegar diante de Deus com as mãos vazias. Você não vai no culto para receber uma bênção. Você vai para levar algo, apresentar algo a Deus. Você nunca pode chegar na igreja com as suas mãos vazias. Não é receber, é dar, é se doar, é se colocar diante do altar do Senhor como o sacrifício, o cordeiro do sacrifício. Quando fala assim, as pessoas pensam, mas como ser o sacrifício? O próprio Jesus, ele disse isso. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, toma sua cruz e segue-me. O caminho de Jesus é o caminho de morte. Se alguém quer seguir a Jesus, não é o caminho da prosperidade, não é o caminho da bênção, é o caminho espinhoso, o caminho da cruz, o caminho da morte. O culto apresentado a Deus é um culto de sacrifício, aonde você chega a Deus com suas mãos cheias, apresentando a Deus alguma coisa. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. É um lugar de adoração. E nós vamos ver que o rei Ezequias, ele restabelece o culto de Deus, ele limpa o templo, ele purifica os sacerdotes, ele faz com que os levitas se purificam, santificam, eles se apresentam diante de Deus como pessoas santas, purificadas.
E agora eles compreendem que eles estão diante de Deus com as suas vestes brancas, com a sua vida, com o óleo sobre a sua cabeça, as vestes brancas e o óleo sobre a sua cabeça. Eu estou dizendo aqui, nós precisamos nos apresentar a Deus assim, santificados, purificados, transformados, regenerados, justificados. E por final, ele chama o povo para um concerto com Deus. Nós vamos ver aqui a partir do capítulo 30, que Ezequias ele celebra a Páscoa do Senhor. Ele chama o povo para fazer uma aliança com Deus, para o povo se colocar diante de Deus como um povo santo, separado por Deus. É o que Jesus fez no dia da grande ceia. Ele chama os 12 e apresenta a ele o seu corpo, o seu sangue, que eles só poderiam agora ser purificados, santificados por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É interessante que o povo de Israel comparece num grande número de pessoas em Judá. E eles começam então a fazer um concerto com Deus. Eles querem agora viver uma nova vida com Deus. E é lá, no momento da Páscoa, é que eles se apresentam a Deus para fazer com que Deus possa recebê-los como um povo, como herança de Deus. É interessante que Jesus ele repete as mesmas palavras em João 10, a partir do versículo 51 a 53, Jesus ele olha para aquela multidão e diz assim: aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Porque o meu corpo é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Jesus ele apresenta o cálice e diz: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então, quando ele restabelece o culto a Deus, ele coloca o povo novamente na presença de Deus, ele coloca o povo ali no lugar santo, no lugar onde o povo deveria estar para a adoração, para que o nome do Senhor, o nome do nosso Deus, ele seja glorificado. Eu gostaria de ler o capítulo 31, o versículo 2, aonde a palavra de Deus diz assim: e estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas segundo as suas turmas, e cada um segundo os seus ministérios, os sacerdotes e levitas para holocaustos e para as ofertas pacíficas, para ministrarem, louvarem e cantarem às portas dos arraiais do Senhor. Que maravilha! Agora o povo estava de novo na presença do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. E por final, meus amados irmãos, a bênção decorrente da confiança em Deus. Vocês perceberam que eu não fiz uma exegese do texto, e nem fiz do contexto um pretexto, né? Eu ia chegar aqui aonde eu li os primeiros versículos que foram lidos. A bênção decorrente da confiança de Deus. Quando tudo parece ir bem, quando nós estamos na presença de Deus, agora o povo estava purificado, transformado, santificado, o povo estava gozando da alegria de estar na presença do Deus Todo-Poderoso, o inimigo aparece. Senaqueribe aparece lá nos muros. O inimigo aparece forte, grande, colocando terror naquela cidade. E na verdade era mesmo. Senaqueribe tinha um exército mais ou menos 32 vezes, pelo que eu dei uma lida,
32 vezes maior do que o povo de Israel. Ele tinha cavalos e cavaleiros que não se podia enumerar. Homens de guerra, homens fortes. E o povo de Israel, eles não tinham como se defender. Os muros não poderiam conter, não poderiam proteger aquele povo. E o reino da Síria, agora Senaqueribe, estava confiante. Nós vamos vencer. O inimigo estava certo que iria vencer. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês nesta noite, que o inimigo estava totalmente equivocado, totalmente perdido. E nós vamos ver, olha qual foi a resposta de Deus, do povo de Israel, para este reino tão poderoso, esse império tão poderoso, o Império Assírio. O versículo 6 e 7, do capítulo 32. Diz assim a palavra de Deus: pôs capitães de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade, e falou ao coração deles, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos entristeceis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. O que a obediência fez? O que a santificação produziu? O que a purificação formou na vida daquelas pessoas, daquele povo de Israel? Reinou o quê? A confiança. Quando nós estamos diante do nosso Deus, quando estamos em comunhão com Deus, em perfeita comunhão, não há inimigo que vai nos derrotar. Sadraque, Mesaque e Abednego, o rei da Babilônia falou: olha, nós vamos jogar vocês num fogo e vamos acender lá a fornalha 7 vezes mais. Que jogue! Se Deus quiser, Ele pode nos tirar de lá. Confiança, irmãos. Nós precisamos ter confiança no Deus de Israel, nos Deus dos nossos pais. Como eu já disse, o escritor dos Hebreus 13, capítulo 13, verso 8, Deus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Deus não depende da nossa fidelidade para agir na nossa vida, não é isso que eu estou dizendo. Deus não depende de nós para cumprir ou fazer alguma coisa, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Deus, Ele vai cumprir as suas promessas. Qual que é a promessa de Jesus com os discípulos antes dele subir? Eu estarei com vocês até a consumação do século. Ainda que você seja uma pessoa desobediente, infiel, como eu digo, né? Um pecador miserável. Mas Deus será fiel. Deus continua fiel. A sua palavra vai se cumprir. As suas promessas vão se cumprir. E se Ele falou que vai estar conosco até a consumação dos séculos, nós podemos acreditar que Ele vai estar. Ele vai estar conosco. É promessa. E Ele vai cumprir. Eu só gostaria de voltar um pouquinho aqui na história, porque é interessante que Ezequias, ele não trabalhou sozinho.
quando ele viu que o exército estava lá e não tinha jeito, não tinha outra maneira, o exército iria ficar mesmo diante das portas de Jerusalém. Ele chamou o povo, ele proclamou, o povo veio, e eles furaram um poço para desviar o rio, sem retroescavadeira, viu? Sem retroescavadeira, né? Sem a tecnologia de hoje. Eles desviaram 2 rios para que não passasse de frente do exército dos assírios. Eles pegaram, cercaram um muro e colocaram tijolos e aumentaram a altura do muro. Eles fizeram novas torres para que a cidade fosse defendida. Eles fizeram centenas de armas para combater o exército inimigo. O profeta não estava sozinho. Tanto o rei precisa do povo, como o povo precisa do rei. Como o rei precisa dos profetas e dos sacerdotes, como também os profetas e os sacerdotes precisam do povo. A igreja é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça, e o tanto que nós precisamos uns dos outros. Quando nós temos o mesmo pensamento que este povo teve, de fazer da guerra uma estratégia para a vitória, quando a igreja tem o pensamento de estar de frente à vitória, porque Deus está com eles, de caminhar para a vitória, porque Deus está com eles, cumprindo assim a vontade do Senhor, as coisas se tornam mais fáceis. E a resposta de Deus foi muito rápida. O profeta Isaías, ele chega com a carta diante de Deus e fala aqui: Senhor, olha, este rei não está mais falando agora contra o povo de Israel, mas está falando contra o próprio Deus. Deus responde a Isaías e diz: olha, pode ficar tranquilo, nenhuma flecha vai entrar, vai cair aqui dentro, esses homens não vão passar por esses muros. Em outras palavras, Paulo diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus estiver na beirada deste muro aqui, quem vai passar? E Deus mandou um anjo, e um anjo só matou todo o exército de Senaqueribe, e ele fugiu para a casa dos seus pais, e chegando lá, os seus próprios filhos o mataram no templo. Porque a vitória de quem? É do Senhor. A vitória é de Deus. Irmãos, quando eu falo da vitória de Deus, eu não estou falando que nós vamos ter carro, casa, que nós vamos ganhar isso ou vamos ganhar aquilo. Não. A promessa de Deus para nossas vidas é que um dia nós vamos morar no céu. A promessa do Senhor Jesus é que Ele vai voltar. A promessa do Senhor Jesus, que Ele vai estar conosco até a sua vinda. A promessa de Jesus é: se nós morrermos, nós vamos acordar nos céus. Quando eu falei acordar, porque nós não vamos morrer, nós vamos dormir. Nós vamos acordar nos céus. As promessas de Deus serão cumpridas. Qual que é a nossa parte? Obedecer, fazer a vontade de Deus. Em outras palavras, Jesus ele disse assim: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Basta nós fazer a vontade de Deus, e as outras coisas na nossa vida vão sendo acrescentadas. Deus pode fazer muito mais daquilo que nós imaginamos. Se você está pedindo uma cura e não for curado, preocupa não. Você vai entrar no céu sem a doença. Vai morrer e vai para o céu sem a doença, não preocupa não.
Uma criança perguntou assim: "Ei, pastor, você vai, quando chegar no céu, como é que vai ficar os seus dedinhos? Vai entrar no céu sem dedo?" Eu falei: "Rapaz, eu acredito que não, viu? Chegar lá, isso aqui vai voltar ao normal, hein?" Meus amados irmãos, é assim que Deus faz. Eu gostaria de concluir que Deus, Ele faz tudo pela sua fidelidade, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Ele é um Deus bondoso, um Deus amoroso, um Deus que não olha para as nossas iniquidades, para os nossos pecados. Se Ele olhasse para o povo de Israel, se Ele olhasse para Ezequias, Ele não faria. Por que Ele fez? Ele fez pela sua bondade, pela sua misericórdia, porque Ele prometeu e as suas promessas serão cumpridas. Por isso, eu quero deixar uma pequena palavra para você nesta noite. Seja fiel a Deus, no pouquinho, no pouco, no mínimo. Saiba você que Deus será fiel com você no montante, num grande montante, em grande quantidade. Seja fiel a Deus para que a sua vida seja uma vida abençoada. Seja fiel na escola dominical, nos cultos. Seja fiel nos dízimos. Seja fiel naquilo que Deus colocou você para ser, para fazer, para executar. Cumpra o seu papel no corpo de Cristo. E o mais Ele vai fazer na sua vida. E o mais Ele vai te guiar. O inimigo vai te rodear. O inimigo vai se levantar. Vai dizer para você que ele é mais forte. Mas Deus está lá fora, do outro lado do muro, falando com o inimigo assim: você não vai entrar. Você não vai entrar. Você pode ser lançado no fogo, como foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Deus vai tirar você lá do fogo, sem queimadura, sem nenhum cheiro de fumaça. Porque Ele é Deus. Porque Ele é fiel nas suas promessas. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu não sei mensurar, dizer, falar a respeito da bondade e da misericórdia de Deus. Tudo que eu falasse aqui seria muito pouco. Porque Deus é muito mais do que nós imaginamos. Seja fiel a Deus. Ore a Deus. Fala com Deus. Deus, eu quero ser fiel. Quero ser fiel naquilo que o Senhor me colocou no corpo de Cristo, na vida dessa igreja. Quero ser como este povo lá de Israel, que na hora que o pastor precisou, nós estávamos lá no buraco, cavando, abrindo, construindo, pegando firme, pesado. E foi assim que Deus abençoou esse povo. Quando o povo estava unido, a igreja está unida, tem um só pensamento, em obedecer, em fazer a vontade de Deus, Deus vai cumprir as suas promessas aqui nesta igreja. As promessas serão cumpridas. O inimigo jamais prevalecerá. As portas do inferno jamais vão atingir a porta desta igreja. Não por causa da nossa fidelidade ou por causa da nossa bondade, não. Por causa da fidelidade de Deus, da bondade de Deus. Porque Deus irá cumprir as suas promessas. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, desde já, muito obrigado por esta oportunidade.